Quando a gente está fazendo a avaliação neuropsicológica e aí está estudando neuropsicologia, isso é muito potencial, assim, a gente pensar nos lobos, nas informações, né? Quando a gente pensa no lobo frontal, e aí, gente, é muito importante isso, né? Porque você está pensando um quadro de TDAH numa criança, por exemplo, ela com certeza vai ter algum tipo de estruturação diferente de lobo frontal, porque o lobo frontal é o que está completamente relacionado ao aspecto do comportamento, à tomada de decisão, esse é, é, planejamento para o futuro, né? Então, esse lobo é muito responsável por essas ações assim mais planejadas, tá? Também pelo controle do movimento. As outras regiões, principalmente o occipital, que é aqui atrás, ó, a gente pensa o frontal aqui, aí quando a gente pensa o occipital aqui atrás, né, a gente tem uma responsabilidade do reconhecimento visual. Então, vocês podem já ter ouvido falar de, por exemplo, pacientes com cegueira cortical, que eles falam. Uma lesão nessa região occipital aqui faz com que o sujeito não consiga ver, mas aí as pessoas dizem, põe um óculos que vai enxergar, né? Não, não vai enxergar, porque a lesão está aqui dentro, antes do periférico, ele é central, né? Então, cada lobo vai ter as suas peculiaridades e suas importâncias, né? O lobo temporal aqui, a responsabilidade pelas questões relacionadas à linguagem e à audição. Então, eu tive um amigo que teve um TCE, né, um trauma encefálico, no ano passado, e ele caiu com tudo, bateu o occipital, quebrou, quer dizer, bateu a região occipital, quebrou aqui, tá? Quebrou a calota craniana aqui atrás, não fez nada no occipital, porque normalmente quando bate aqui, empurra é o frontal. Aí bate aqui, fez um coágulo frontal, graças a Deus ele ficou bem aqui da questão frontal, só que ele quebrou, teve uma ruptura de osso junto com a parte neuronal da área temporal. E ele ficou com perda auditiva importantíssima. Ele ouve, assim, tipo 10%, sabe? Está usando o aparelho, está tentando se adaptar, vendo se consegue fazer uma reabilitação auditiva, mas está muito difícil. Imagina você perder completamente a capacidade de ouvir. E aí você fazer uma reabilitação e não é do ouvido, não é porque o tímpano furou, não é porque não sei o que, aqui não é periférico, é central. Identificar precocemente os sinais é muito importante, né? No quadro, por exemplo, degenerativo, né? Você falou ali que eu não sei se era Alzheimer ou se era demência, na verdade, as demências, uma delas seria o Alzheimer, né, Dani? Então, a gente tem outras condições demenciais, o rebaixamento aí, neurocognitivo, né? Por exemplo, as demências frontotemporais, que começam daí com a região frontal. Então, o paciente começa, mais comum tem homens, o paciente começa a perder a noção do comportamento, começa a ser mais impulsivo, o Alzheimer mais na memória, né? Então, começa a esquecer coisas. Então, a gente tem as demências vasculares, que são pequenas calcificações que vão ocorrendo em todo o sistema vascular cerebral, e aí pode acontecer várias perdas, assim, você começa a perceber que você vai tendo mudanças no comportamento que são meio aleatórias, que aí não tem a ver com a memória, não necessariamente tem a ver com uma questão mais frontal, de planejamento, ou de autocontrole, né, emocional. Tem outros, né, demências por cálculo de Levy, tem várias outras situações que podem acontecer, assim, relacionadas, mas o importante é a gente começar a perceber, assim, no início. Então, eu falei para vocês ali das regiões, né, e fui falando sobre essa questão de cada um era responsável por uma área. A gente tem acho que, de certa forma, a região parietal, que é essa mais de cima aqui, responsável pela integração da informação. Então, receber, né, essa informação, como que eu processo essa informação, está muito relacionado à área parietal. E a área temporal, então, muito responsável aí pelo processamento auditivo, né, que nós já havíamos conversado. Com relação ao histórico aí, quando a gente pensa na neuropsicologia, nós tivemos vários, pensem vocês, né, para a gente chegar até o desenvolvimento de como a neuropsicologia hoje, o tanto que foi preciso estudar e se debruçar, né, para tentar entender esse movimento de como as coisas funcionavam. Nesse processo de construção histórica da neuro,
a gente teve um determinado tempo que eles achavam que o cérebro ele era o próprio coração, assim, né? De que a parte onde pensava, onde sentia, né? De que quem dominava esse espaço era o próprio cérebro, né? Quer dizer, o próprio coração. Então, eles diziam, né? Os povos antigos entendiam que a expressão mental dos indivíduos estavam relacionado completamente à relação com o coração, né? E aí, mais ali no início de 1800, né, nós tivemos um estudioso que é o Franz Gall, né, que é ali de 1750 até 1820, mais ou menos. Ele começou a estudar as estruturas cerebrais, né? E aí o Gall começou a perceber que é como se o cérebro ele pudesse ser desenvolvido em partes, e aí ele entendia esse cérebro como muito localizacionista, assim. Então, cada região era responsável por um determinado aspecto, um determinado ponto, né? E aí ele chamou de frenologia, né? Uma base anatômica para descrever o caráter, e aí ele descreveu como se o cérebro pudesse ser dividido em 35 órgãos, né? Cada um com a sua faculdade específica. Quanto mais você usava determinada região, e aí a região era assim, ó, essa região é responsável pela alegria, né? Essa região é responsável, sei lá, pelo sono, pela irritabilidade, pela amabilidade, né? Ele foi dividindo assim o cérebro em várias regiões. Imaginem lá em 1750 pensando esse tipo de coisa, né? E aí o Florence, em 1790, mais ou menos, veio com uma visão mais holística da função mental, e aí começou a entender esse cérebro como um todo, né? Dizer que não, na verdade o cérebro é uma massa homogênea, mas ela funciona de uma forma mais integrada. E aí vocês pensam, não tinha nada de estudo de mecanismo de ação, de impulso elétrico, de neurônio, era uma massa que funcionava ali, que eles entendiam que era integrado, né? Então, daquilo que Gall estudou e até Florence, né? Até hoje a gente teve uma mudança aí muito grande, né? Depois a gente teve assim um momento muito importante, e isso é importante para vocês saberem, que foi em 1874, a gente teve os estudos mais localizacionistas e holistas também, né? E aí a gente teve um embate com o Paul Broca, que eles chamam, né? Esse é o nome do estudioso em 1820. E aí ele começou a estudar as patologias da linguagem. E esse Broca, a gente fala, né? O Broca, ele descobriu a região que estava relacionada com a fala expressiva. Tanto que a gente tem uma afasia que a gente fala, quando a gente fala afasia, a gente está dizendo a perda da linguagem. Você não consegue se expressar ou não consegue compreender a fala, né? Compreender esse processo da linguagem. Você perde isso. A gente tem pacientes que têm AVC e aí fazem, tem aí essa perda, né? E aí faz uma afasia de Broca, que eles falam. É aquele tipo de paciente que não consegue falar. Ele sabe, né? Ele consegue saber o que ele quer dizer, o que ele quer comunicar, ele compreende o que você diz, mas ele fica ali, ó, ele não consegue dizer o que ele está pensando. É impressionante. Aí eles chamam de afasia de Broca, né? Porque justamente o Broca foi quem descobriu o ponto importante onde isso tinha relação aí com controle. Ele falou que era na parte, na verdade,
frontal, né, num giro posterior, num terço posterior do giro frontal inferior à esquerda. Esse lugar ficou definido, aí, determinado por essa descoberta do Broca. E depois a gente teve o Carl Wernicke, que descobriu também, ele estudou de novo as afasias, que é essa perda da linguagem, né? E aí ele descobriu aonde era a região responsável pela compreensão da linguagem. Então, é uma região, o Broca fala de uma região onde você não consegue se expressar se você perde. E o Wernicke descobriu que tinha uma região que, se você perde, você não consegue compreender o que o outro está falando. Então, é aquele paciente que até se expressa, ele pode até falar coisas aleatórias, mas ele não compreende o que você está dizendo, né? Então, é bem intrigante, assim, foram estudos muito importantes, né? E aí, no cérebro, a gente tem a área de Broca e a área de Wernicke, né? Uma pena que vocês não estão vendo a apresentação, mas depois eu posso mandar para vocês, e isso vocês podem olhar com mais calma, né? E aí, gente, pasmem, que eu não sei se vocês sabem disso, mas o nosso grande Vygotsky, né, foi o grande cara, não sei se vocês tinham essa informação, foi o cara que descobriu um pouco, estudou essa coisa da linguagem, do processo cerebral mais a fundo, e foi um discípulo dele, o Luria, né, que foi quem conseguiu fazer um movimento aí para poder entender que as regiões cerebrais elas são interconectadas. Então, não adianta a gente pensar que essa região faz só isso. Mas quando a gente pensa em atenção, a gente está pensando que a área frontal faz mais o controle da atenção, mas tem a região temporal que participa de outra forma, tem outras partes conectadas e interligadas que também são importantes. As partes, elas são responsáveis por um aspecto do todo, né? Então, o processo da neuropsicologia, ele é todo interligado. E aí ele falou assim, ó, que ele criou isso, né? Ele fala de ativação, ou ele até usa um termo pontual, que ele diz assim, ó, modelo input-output, que é o modelo de Luria. Então, tem uma região de entrada da informação, né? Então, como entra essa informação para mim, tem uma região de processamento da informação e uma região de saída da informação. Muitas vezes, quando a gente está avaliando a criança, principalmente nos quadros assim, de transtornos de aprendizagem, às vezes que é mais difícil de avaliar, muito difícil de avaliar um quadro de dislexia, por exemplo, a gente fica observando, né, que às vezes a dificuldade está mais no processamento da informação, né, ou mais na entrada da informação. Por exemplo, uma criança com dislexia tem uma dificuldade na entrada da informação escrita, por exemplo, né? Então, ele vai falar sobre isso, entrada, processamento e saída, né, da informação. Então, ele fala que essa conexão é muito importante. Agora, como o mecanismo que isso se dá, né, Dani, ele vai falar sobre a entrada, né, esse primeiro momento para processar a informação, tem que ter uma ativação desse tônus cortical. Então, tem que ter atenção, tem que ter alerta, né, tem que estar alerta. Assim. Para a gente poder processar a informação, a gente tem que ter uma fase de entrada, né, que foi esse processo de atenção e alerta, e aí nós temos que armazenar a informação no cérebro. Vocês pensam, tudo que vocês estão ouvindo de mim hoje, eu estou, de certa forma, vocês precisam estar atentos para vocês poderem armazenar essa informação. Né? Imagine o tanto de sinapse, de processo que está acontecendo aí para que isso aconteça. E aí ele fala sobre um processo depois de controle dessa atividade. O que eu vou fazer com isso? Que aí é a saída, né? Como que eu planejo, eu me regulo diante daquilo que eu estou aprendendo, aquilo que está entrando, o que eu vou fazer com isso? Então, ele fala de entrada, processamento e saída, né? Esse é o modelo do Luria, né? Tratando aí sobre os aspectos importantes do desempenho dos aspectos da neuropsicologia, né? E aí, hoje em dia, então, é muito criticada essa questão das atividades em termos de regiões cerebrais isoladas. Dá para a gente dizer que uma região sozinha
é responsável pela atenção. Uma região sozinha é responsável pela praxia, sei lá, ou pelo movimento em si, né? Não é sozinho. Por isso que a gente tanto se estuda reabilitação, por isso que tanto a gente pensa em plasticidade neuronal, né? Plasticidade cerebral, tá? Essa capacidade que o cérebro tem de se adaptar e de conseguir reaprender aquela função, né? E aí os estudiosos de hoje dizem que isso simplifica o funcionamento do cérebro e que não dá para a gente simplificar desse jeito, né? Os neurônios de determinada área do cérebro não exercem apenas uma função, né? E aí eles falam que nos primeiros anos de vida tem um número de sinapses imensa. No primeiro ano de vida, uma criança vai ter o dobro de sinapses do adulto, para o mesmo número de neurônios. Então, pensem, né, o quanto que esse cérebro é ativado lá no primeiro ano de vida de uma criança, né? Quanto mais a gente reforçar, né, o determinado aprendizado, determinado estímulo, mais aquilo vai prevalecer na experiência daquela criança. Quanto menos se usar, mais isso vai desaparecer, que foi aquela experiência que eu falei para vocês, por exemplo, da questão de um comportamento de uma criança com autismo, né? Então, essa região muito determinista, a gente pode até pensar que certas áreas são responsáveis por isso ou por aquilo, e entender um pouco que isso se dá dentro desse processo, mas a experiência que eu faço é que as coisas são muito interconectadas, né? Então, tem várias regiões que são, sim, têm uma expressividade em determinado aspecto, né? Mas elas estão muito interconectadas, né? E aí, no envelhecimento, a gente tem aí o movimento da senescência, né, essa perda. Então, é habitual que na vida do idoso, eles vão ter aí uma perda, um declínio de habilidades neuropsicológicas, por exemplo, vão ser mais lentos para processar a informação, vai ser mais difícil a memória de trabalho, que é aquela memória em que você escuta, você grava e aí você usa de novo o que o outro disse, até mesmo a memória de longo prazo, né? Isso vai ser um pouco mais prejudicado no idoso. E o que os estudos vão mostrando? Que a atividade física e atividades cognitivas nessa fase, elas vão compensando, né? E cuidando desses mecanismos de compensação aí de algumas regiões cerebrais que vão ativando e ajudando a lidar com tudo isso. Porque a região pré-frontal é a parte mais nova assim, do desenvolvimento cerebral, né? Essa região ela tem grande domínio e controle das tomadas de decisão, do automonitoramento, do planejamento, né? Da minha capacidade de raciocinar para uma meta específica. Então, quanto mais esse sujeito faz atividade física, está empenhado em atividades cognitivas, mais ele vai compensar essas faltas, por exemplo, no envelhecimento, né? Muito bem. E aí, gente, diante de tudo isso que a gente está escutando e falando, nós temos na psicologia, né, e na neuropsicologia, um termo que a gente chama de construto. Então, nós vamos avaliar vários aspectos para poder didaticamente compreender aquele sujeito. Nós vamos avaliar vários aspectos daquele cérebro, daquele ser, daquela mente, daquele sujeito, que tem a ver com a vida onde ele está inserido, com como ele lida com as coisas dele, porque nos interessa muito mais a adaptação daquele sujeito à vida dele do que necessariamente entender como é o funcionamento do cérebro por si só. A neuropsicologia vai querer ajudar aquele sujeito para a vida dele, né? Como que ele consegue? Ele está com um déficit de atenção, ele tem uma dificuldade de linguagem, mas o que a gente precisa fazer para que ele consiga se adaptar a essa realidade, a essas dificuldades, né?
Isso é muito importante. E aí a gente tem um termo que chama construto. E na psicologia a gente tem vários construtos, né? O construto seria essa característica que a gente não pode observar diretamente. Eu não posso olhar para, sei lá, aqui na água eu consigo fazer uma análise clínica e observar vários aspectos componentes da água, do que ela é feita e tudo mais, bem fáceis. Agora, olhar para a memória daquele sujeito não é tão simples. Então, o que seriam os construtos? São esses traços, esses processos, né? Essas características que não podem ser observadas diretamente, né? Mas a gente nós vamos inferir a partir de observações, né? Nós vamos inferir algum aspecto a partir das observações. E por que eu estou falando disso? Porque nós temos vários construtos nas funções neuropsicológicas, e aí nós estamos falando de que construtos são esses? Que aspectos dessa cognição eu preciso estar atento na neuropsicologia, que vai me fazer com que eu conheça e entenda um pouco o processo de desenvolvimento e desempenho daquele sujeito, de como está essa cognição, né, de como está a vida daquele sujeito, de como estão as suas emoções. Que construtos são esses? Inteligência, memória, atenção, funções executivas que têm a ver com essa capacidade de planejamento, de memória operacional, guardar a informação para usar depois, de tomada de decisão, de automonitoramento, né, de pensamento direcionado para metas. Função executiva seria isso. Linguagem, praxia, né, que é essa capacidade de controle do ato motor que eu falei para vocês, que é o componente cognitivo do ato motor mesmo. Como que eu não preciso pensar para pegar o copo, mas uma pessoa talvez com algum tipo de praxia, né, algum problema de praxia, teria essa dificuldade, né? Ou também podemos chamar de visoconstrução, né? Como é que eu me localizo quando eu tenho alguma tarefa onde eu tenho que exercer alguma atividade ali de mudança de lugar, de posição, será que eu consigo fazer isso? Percepção, como é que está a minha percepção sobre os estímulos? Leitura e escrita também, né? São funções aí importantes. Cognição numérica, emoções e personalidade. Então, esses são todos os construtos que nós vamos observar na neuropsicologia, né? E a inteligência é uma delas. É por isso que nós tínhamos aí essa intenção de falar sobre a inteligência. Eu só vou dar passar assim rapidamente, sei lá, uns 2 minutinhos, só para mim falar para vocês, né? Quem que foi um dos grandes, nesse aspecto da inteligência, ela é compreendida assim como um sistema organizado de habilidades cognitivas que vão se relacionar entre si. Então, não dá para a gente pensar em inteligência separados, não tem um componente, uma função inteligência. A inteligência é todos os fatores juntos, né? A questão da inteligência, um dos grandes pesquisadores e que trouxe uma proposta que somou para a gente foi os estudos de Wechsler, que foi quem montou depois o VISC e pensou toda essa questão relacionada a esse teste que hoje é tão usado, né? E tão importante para a gente. Mas aí todo o método, aquilo que está baseado no VISC, a gente consegue conversar um pouquinho na semana que vem.